O nosso passo de hoje é andando com Deus. Olha só que coisa linda, né? Andar com Deus. O que é andar com Deus? O que é que nós precisamos para andar com Deus? Semana passada, no 10º passo, nós falamos sobre um novo padrão de vida. E o 11º, ele é como se fosse uma continuidade do 10º passo. O novo padrão de vida, ele traduz em nós esse andar com Deus. Nós não estamos só, nós andamos com Deus. E para andar com Deus, olha só, o versículo base que o autor coloca, está lá em Colossenses 3,16, coloca assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite, né? Habitar é ter a palavra de Deus no nosso coração, é ter o nosso coração como morada da palavra de Deus. Porque uma vez que a palavra de Deus está no nosso coração, e o nosso coração, mente e emoções estão arraigados nessa palavra, nós temos então um novo estilo de vida. Nós temos uma nova forma de viver, e esta forma de viver é andando com Deus. Nós somos conhecidos por andar com Deus. A palavra de Deus diz: e nisso sabereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Não precisa de falar, eu sou o discípulo de Jesus. Não, não precisa. Ele falou que o mundo ia nos conhecer quando nós amássemos uns aos outros. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. Então nós não precisamos de falar. Precisamos apenas praticar. Daí a importância de andar com Deus, andar lado a lado com Deus. Nesse andar com Deus, o autor ele pontua que ao longo da história, a igreja tem praticado 4 disciplinas espirituais que são assim, são princípios mesmo básicos para que a igreja tenha entre todos um viver padrão de Deus aqui na terra. Estabelecido seria a comunhão, a oração, a leitura da palavra e também o testemunho pessoal, como nós acabamos de falar ainda agora. Nesse passo, no caso, no 11º passo, nós queremos, então, com essa lição, com esse passo, fortalecer o hábito da oração e da leitura da palavra. Por que nós precisamos fortalecer o hábito da oração e da leitura da palavra? Porque ao mesmo tempo que ao longo do tempo a igreja foi falando a respeito da comunhão, da oração, da leitura da palavra e do testemunho pessoal, nós, como seres humanos, preferimos aquilo que é assim mais light, mais superficial, que dá menos problema. Então, nós hoje, a igreja hoje, prefere ficar, a igreja que eu digo, a igreja como um todo, tá? A igreja, ela prefere ficar na comunhão. Na comunhão, na comunhão, na comunhão, na comunhão. Mas lá, se nós formos observar o que a palavra de Deus diz em Atos 2, a partir do verso 46, ele diz: e perseveravam todos unânimes no templo, na oração, no partir do pão. Entendeu? Então, aí entra a oração, a comunhão, eles perseveravam. Então, nós não podemos abandonar estes princípios básicos, que é o princípio da nossa fé. E ele vai ressaltar, então, nesse passo, a nossa dependência de Deus pela oração e pela palavra de Deus. Então, nós precisamos despertar em nós uma nova geração de pessoas apaixonadas pela oração e pela leitura da palavra. Porque como que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Como que eu vou falar da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Vai vender um produto sem conhecer aquele produto? Tem como, gente? A pessoa vai comprar aquilo que precisa? Não vai. Porque você não transmite confiança, você não conhece o produto, você não sabe aplicar aquele produto na utilização adequada, acabou o produto na sua mão.
Da mesma forma, é a palavra de Deus. Como nós vamos passar o conhecimento que temos, que vivemos, para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam, se eu mesma não conheço a palavra de Deus? E o que nós temos visto hoje em dia é uma geração que não conhece a palavra. Não vou nem falar Deus, não, é a palavra. É aquilo que você pega, a palavra. A palavra. Por quê? Porque nós temos demais. Nós temos, assim, Bíblias, quantas versões nós quisermos. Nós podemos ter a Bíblia e carregar a Bíblia e lê-la em qualquer lugar que nós formos aqui no Brasil. Por isso nós não sabemos o que é pagar o preço do amor dessa palavra. Outro dia, eu recebi um vídeo de uma mocinha, jovenzinha, que foi brutalmente torturada por carregar a Bíblia. Eu falei, meu Deus, como que eles conseguiram fatiar a mão daquela menina, a mão dela toda, era questão de 1 milímetro, era um corte de fora a fora na mão, nos dedos, daqui até a ponta do dedo. Por que que eles cortaram a mão dela? Porque era na mão que ela carregava a Bíblia. O outro, um irmão lá dos países muçulmanos, ele teve a sua boca costurada. Ele teve os seus dentes arrancados, todos os dentes arrancados, sem anestesia, gente, é claro, tá? E a sua boca costurada com fio de arame, para que ele não mais falasse da palavra de Deus. Então, gente, quem de fato ama a palavra de Deus, é eles. Quem de nós daria conta de fazer isso? Quem de nós? Não é verdade? Tendo toda a liberdade, a gente não carrega a Bíblia, hoje é só o celular, né? Eu vim para cá, então eu falei, Jesus, minha Bíblia ficou dentro do carro. Eu não poderia ter deixado minha Bíblia, arruma uma para mim, gente, por favor, para eu poder mostrar a hora que eu falar da Bíblia. Está aqui a Bíblia, né? Eu desci correndo, ficou lá dentro, aqui, ó, pega aqui a Bíblia aí, Ruda. Então, nós precisamos que a nossa geração seja uma geração apaixonadas por essa palavra. Ela é a palavra de Deus para mim e para você. E é através dessa palavra, do conhecer essa palavra, que nós vamos conseguir mudar primeiramente a nós mesmos, para que nós possamos andar com Deus e nós sermos convencidos dos nossos erros, pecados, dos nossos delitos, daquilo que nós precisamos mudar, para de fato nós sermos conhecidas, no caso, como discípulas. Como a pessoa que serve ao Senhor, que anda em seus caminhos. Amém, meninas? Lá na lição 10, nós falamos sobre 3 hábitos extremamente importantes para firmar o nosso novo padrão de vida. Lembra? O primeiro era o hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança em Deus, de que Deus está no controle. O segundo hábito foi da autoavaliação, tornando-nos pessoas mais sensíveis. E o terceiro hábito foi de reconhecer o nosso erro, arrepender, pedir perdão, tornando-nos pessoas ensináveis e reconciliáveis. Esses foram os 3 hábitos que foram ressaltados lá no 10º passo. No 12º, nós temos outros mais 3 hábitos extremamente importantes, hábitos fundamentais para o nosso novo estilo de vida. Qual é esse hábito? A oração, ouvir Deus, leitura e meditação na palavra de Deus. Ou nós fazemos isso, ou nós não seremos conhecidos de fato como servos do Senhor Jesus, que conhece o Deus que Ele fala. O Deus que Ele propaga, que Ele serve. Por quê? Porque se eu não conhecer a palavra, eu não vou modificar nem minha própria vida. A palavra de Deus diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Se eu conhecesse as Escrituras de fato e cumprisse o que a palavra de Deus nos diz, eu não estaria caindo em erros. Aí as pessoas falam, mas o errar é humano. Sim, de fato, o errar é humano, mas permanecer no erro é falta de conhecimento. Entendeu? É ignorar aquilo que você tem na mão. Está aqui o manual. Está aqui a Bíblia, está aqui, ele nos aponta o caminho. A palavra de Deus nos oferece ferramentas para que eu e você saibamos nos defender, saber nos comportar diante das adversidades que a vida nos apresenta. Então, é através da palavra. É somente através dela. E de que forma nós vamos conseguir fazer com que estes hábitos sejam incorporados, seja assim uma vivência para mim, através da leitura, do aceitar essa palavra e também da disciplina, gente. Se nós não tivermos disciplina, nós não conseguiremos. E nós, como seres humanos, tudo que diz respeito à disciplina, nós amamos? Não. Quando fala de disciplina, todo mundo foge. Ou tem alguém aqui que fala, eu amo a disciplina. Nós até falamos, mas na hora de cumprir, tchau, foi embora, né? Então, nós precisamos nos disciplinar para que nós possamos, então, viver esse novo estilo de vida aos pés do Senhor, como está essa mulher aí, lançando-se aos pés do Senhor. Primeiro deles, desenvolvendo o hábito de oração. O hábito de oração, gente, ele não começa na adolescência, ele não começa na vida adulta, e ele não se firma na terceira idade, no ancião, não. O hábito da oração, ele tem o seu desenvolvimento lá na infância. A palavra do Senhor nos diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Então, nós cremos no poder dessa palavra. E nós precisamos reunir os nossos filhos em oração. Aqui está uma família reunida em oração. Porque quando nós reunimos para orar, nós estamos passando para os nossos filhos aquilo que nós vivemos. Senão os nossos filhos não conhecerão Deus através de nós. E Deus escolheu nós, pais e mães, para sermos tutores espirituais dos nossos filhos. Tutor é aquele que ensina, e um ensino muito próximo. Não é como um professor que ele vai lá na escola e vai embora, não. O tutor é aquele que está perto, é aquele que ensina no dia a dia, que vê o erro, que senta, que corrige. E tudo isso nós fazemos em oração. Quando os meus filhos eram pequenos, toda a vida, nós desenvolvemos com eles o culto doméstico, nós orávamos com ele, nós dirigíamos o culto todos os dias, eles cantavam, eles pregavam da maneira deles e a gente batia palma e a gente falava muito bem, você é muito bom na palavra, e colocava eles para ler Provérbios. Gente, eu amo Provérbios, amo toda a Bíblia, mas Provérbios tem muita sabedoria. Em Provérbios eu ainda não consegui chegar, acho que nem 1% do que Provérbios diz, né? Então eu leio todo ano, assim, muitas vezes ao ano, mas janeiro é meu mês de ler o livro de Provérbios. E para não esquecer, quando é em maio, eu acabei agora, dia 31 de maio, eu acabei de ler Provérbios de novo. Aí, para não esquecer, mais uma vez, setembro, outubro, eu leio mais uma vez. Então, em média de 2 a 3 vezes ao ano, eu leio o livro de Provérbios. E eu passei esse amor pela leitura do livro de Provérbios e continuo passando para os meus filhos também, para que eles leiam e que eles pregassem a palavra de Deus ali em cima do que eles estavam lendo. E como criança eles falavam, e eles erravam, mas nós falávamos que estava lindo. Por quê? Porque eram crianças e precisavam ser incentivadas, precisavam de ser ensinadas no caminho. Por isso eu creio que essa palavra que nós ensinamos, eles não vão se desviar.
está guardada no coração deles, por mais que eles possam dar voltas por aí, mas a palavra está guardada no coração, não esquece jamais, né? Então, cabe a nós fazermos com que essa verdade seja única, viva e verdadeira desde a infância, porque se essa palavra se fixar na infância, nós vamos ter um desenvolvimento, apenas um desenvolvimento de acordo com a idade dele. Por quê? Porque já está enraizada, gente, não arranca mais. Eu estava fazendo caminhada lá na praia, agora a última vez que eu fui, e eu estava vendo lá, o mar foi batendo assim numa encosta, e foi lavando a areia, e lá tinha muito coqueiro. E aquele coqueiro, uma das coisas que eu percebi, eles eram próximos um do outro, talvez como daqui e ali, e a maré já tinha lavado quase que metade das raízes do coqueiro, elas estavam expostas. Mas, gente, uma coisa linda, as raízes desse coqueiro com aquele outro eram todas entrelaçadas. Olha só o motivo, por que eles ainda não tinham caído. Eram entrelaçados, né? O dia que lavar ali, aí cai os dois, mas olha aqui, não separa, estão entrelaçados. É assim também que nós devemos fazer com que a palavra de Deus esteja arraigada aqui no nosso coração, entrelaçado, não tem jeito de arrancar essa palavra. Se arrancar a palavra, arrancou a vida, arrancou o coração. Amém, meninas? Em nome de Jesus, vamos ser fiéis tradutoras desse hábito, vamos viver em oração, vamos cultivar a oração. Orar é falar com Deus, nada mais, nada menos do que isso, gente. Um grande privilégio que nós temos de falar com Deus. Eu estava vindo e Deus me fez lembrar de um hino, o hino 296. Olha assim, o que diz lá? Qual orvalho que dá vida às... Vamos cantar ele, né? Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Olha a última estrofe. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, meninas? Aplaudam ao Senhor, porque Ele nos deu essa oportunidade, gente. Deus vai aqui, nós cantamos aqui, meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Começa por mim.
Eu posso pedir a ajuda de outra pessoa? Claro que posso. Mas eu não posso terceirizar a oração. Ah, tem uma irmã de oração, vou ligar para ela orar por mim. Ela ora, alcança tantos benefícios e você fica sem. Por quê? Porque você mesma não está em oração. E nós somos exortados a orar. Os nossos filhos precisam de nos conhecer na oração. Os nossos filhos precisam de nos ver ajoelhados, orando ao Senhor, para que eles saibam, minha mãe e meu pai estão em oração. Para que eles valorizem a oração. E para que eles também façam o mesmo para os filhos deles. Ou então, vai acabar o costume. Isso aqui não é costume, gente. Isso aqui não é costume. Isso aqui é doutrina. Doutrina é aquilo que vem de Deus. É aquilo que vem de Deus para mim e para você. E por isso não podemos deixar morrer esse princípio extremamente importante de falar com Deus. Orar. Oração. Os benefícios da oração. Lá no livro ele pontuou muito bem a respeito de quais são os benefícios da oração. É claro que tem muitos outros benefícios, mas ele pontuou que através da oração a nossa alma ela é nutrida, alimentada através da oração. E a gente vê muito crente raquítico morrendo de inanição. Por quê? Porque não ora. Então, é através da oração que a nossa alma é nutrida. Nós passamos a ter convicção de quem nós somos em Deus. O diabo não tem poder de cochichar palavras de destruição na minha vida. Aquilo que o outro fala, a gente pondera a respeito, mas ela não é a última palavra para nós. Ela não é. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós adquirimos sabedoria, nós passamos a ter uma fé crescente, acrescentada a cada dia. E como que é a fé? Ainda ontem à noite eu conversava com uma irmã, estou tentando achar ela aqui. Ah, está aqui. Esqueci seu nome. A Deusa. Estava conversando com a Deusa a respeito do que é ter fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso verbalizar aquilo que eu preciso crescer. Para que a minha fé cresça, para que eu tenha fé, eu preciso orar a palavra. E não apenas orar em pensamento. Eu preciso verbalizar. Eu preciso falar essa palavra. Por quê? Porque quando eu falo, o meu pensamento já elaborou uma frase. Ninguém, gente, fala sem pensar. A gente usa essa expressão, falei sem pensar. Não é verdade, você não pensou nas consequências, mas você formulou. Não existe fala sem pensamento, a não ser na questão daqueles que possuem deficiência mental. Aí sim justifica. Tá bom? Ou então alguma alteração neurológica. Caso contrário, não. Todos nós elaboramos a fala através do pensamento. Então, nós pensamos e aí emitimos a fala. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu verbalizo, eu já imaginei, já pensei aquela palavra. Quando eu falo, ela tem um poder muito grande. A morte e a vida está no poder da língua e aquela que bem utiliza, come o seu fruto. E se eu não utilizar a minha língua bem? Eu vou comer um fruto mau. Por isso eu preciso declarar a palavra que produza vida. E vida abundante. Porque só assim essa palavra vai sair através da minha boca, vai voltar pelo meu ouvido de novo, entrar na minha mente e desce para o meu coração. Olha que coisa linda. Hoje de manhã, nós temos aqui, gente, se vocês não sabem, ou se sabem, eu não tenho visto pouquíssimas das irmãs aqui, na oração de Davi. Tá? Nós temos aqui todos os dias, de segunda a sexta, nós temos a oração de Davi, das 6h30 da manhã até 7h45. Então, hoje de manhã é o meu dia, eu sou responsável. Quinta-feira é a pastora Maria José, e assim nós vamos escalando entre nós, cada dia da semana, um responsável. E hoje de manhã, eu peguei como meditação aqui em Efésios 4,
quando ele fala a respeito do que... eu lembrei aqui agora, Efésios 4, 29. Olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha só o que ele diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, alguma palavra que seja má, mas só o que for boa para aquilo que for necessário para a edificação daqueles que estão à minha volta, para que aqueles que te ouvem encontrem a graça. Olha, então, se eu não falar aquilo que é vida, que transmite graça, eu vou transmitir o quê, gente? A ausência da graça. Cada um fale, pense a palavra que quiser aí. Eu não gosto de falar essa palavra por questões de trauma lá da infância, que eu já contei aqui. Então, minha boca ficou bicuda lá, de tanto que eu apanhei na boca, que falei uma vez sem saber o que era essa palavra ausência de graça. Então, a palavra de Deus nos fala aqui que nós precisamos tomar cuidado para transmitir graça àqueles que estão à nossa volta, àqueles que nos ouvem. E aí ele vai dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Aí ele fala assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria. Ixi, tem casa que a gente escuta tanta gritaria, né, gente? Os vizinhos que o digam. Gritando, mulher gritando com o marido, marido gritando com mulher, pais gritando com filho, filho gritando horrores com os pais. Os próprios irmãos gritando com os irmãos, e a palavra de Deus está dizendo aqui: longe de vós, tirai do vosso meio toda gritaria. Antes sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vejam como é importante. Tudo isso vem através do que, gente? Olha lá. Nós estamos falando a respeito da nossa fé. A fé que vem pelo ouvir. As pessoas que estão te ouvindo podem ter a fé acrescida? Como tem sido o nosso comportamento no trabalho, na escola, com os vizinhos? Como nós temos sido conhecidos? Por uma mulher de fé, de oração? Ou de tantos outros nomes que podem ser dados aí? Então, fica a critério de cada um de nós, a nossa escolha hoje, o que nós decidimos tomar e falar: eu vou ser conhecida como uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que tem palavras de vida, uma mulher que tem palavras de graça, de crescimento, tanto para si mesmo, como também para aqueles que estão à sua volta. Continuando, através da oração, os benefícios da oração, nós recebemos poder para lutar e vencer. Poder para lutar e vencer. Poder para lutar e vencer. Nós não perdemos nenhuma batalha. Não perdemos. Uma vez eu pensei que eu tinha perdido uma batalha. E eu descendo a Avenida 85 aqui, chorando, e falei assim, eu dirigindo, eu não tinha como parar para poder, eu tinha atendido o celular e recebido uma notícia, e era muito difícil aquela notícia, e eu estava orando para que fosse uma notícia o contrário da que eu ouvi. E eu peguei e falei assim: diabo, você venceu. E eu não tinha como parar para chorar, porque eu tinha que parar. Mas ali o trânsito não tinha mais como sair, eu tive que embicar, e eu tentando dar conta de enxergar o que estava na frente, chorando, chorando. E falei: então, diabo, você venceu. Eu entreguei aquela vitória que eu estava tendo na mão do diabo. E eu vi literalmente quando debaixo do tapete, do lado do passageiro, ali naquela voltinha da roda, quando veio uma mãozinha pequena, toda cheia de pelo, com as unhas compridas, suja, trazendo em sua mão um cálicezinho desse tamanho. Esse cálice, ele era todo, sabe assim, quando a ferrugem dá no material de ferro, que fica assim soltando as lascas? Era um cálicezinho desse jeito, e ele vinha para colher as minhas lágrimas.
eu dei as minhas lágrimas para ele. Quando eu vi, eu falei, diabo, você venceu. E eu estava chorando, entregando aquele momento para ele. Gente, eu, pastor aqui, fazendo isso. Como que pode uma coisa dessa? Quando eu vi aquela mãozinha, aquela mão não, né? Até uma pessoa falou, não, isso não é mão, pastor, é uma pata. Eu falei, é verdade, uma patazinha, né? Sequinha, unhuda, né? Aquele trem horroroso, aquele bracinho bem sequinho. Eu vi só aquela extensão daquele braço vindo para colher. Quando eu vi aquilo e aquele cálice, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu não te dou, Satanás, uma lágrima minha. Eu não aceito. Isso não foi uma derrota, é uma vitória. Porque se a resposta foi essa, é porque Deus vai estar à frente, Deus vai dirigir o restante. Daqui para frente é nas mãos do Senhor. Até onde dependia de mim, da minha decisão, eu permaneci firme. A resposta foi contrária ao que eu esperava. Daqui para frente, Senhor, é o Senhor que vai guardar meu coração. E me dá força para esperar a resposta certa lá na frente. Vamos passar por um deserto? Vamos passar por um deserto. Mas eu não passo sozinha. Eu estou com Cristo. E chorar de tristeza, dando para Satanás minhas lágrimas, nunca, jamais. Mas isso a gente só consegue em oração. É lutar e vencer. Não vamos dar nossa vitória para o diabo, tá, meninas? Vamos aprender a saber que é lutando mesmo e vencendo. Perdi a batalha. Não perdi, não. Não perdi a batalha, não. O sangue de Jesus tem poder. A resposta só não foi boa agora, mas eu vou lá na frente, eu vou vencer, em nome de Jesus. E estamos vencendo cada dia, vencendo os ursos e os leões, né? Então, nós recebemos forças para lutar e vencer. Nós mantemos, através da oração, o nosso novo estilo de vida. Nós crescemos em santidade e nos mantemos longe do pecado. Nós adquirimos confiança em Deus. Nós caminhamos na esperança de que as promessas do Senhor, elas são para mim e vão se cumprir na minha vida. Amém, meninas? E nós, cada dia que passa, através da leitura da palavra, da oração, da meditação, nós vamos tendo o desejo de sermos melhores. Cada dia melhor em Cristo Jesus. Agora, tudo que tem benefício, a gente tem também empecilhos. E quais são os empecilhos da oração, gente? A primeira delas, que isso aí é para todos nós, autossuficiência e egoísmo. Não fale, não sou autossuficiente, porque nós somos. Muitas vezes a gente pensa, não, isso não precisa de orar, não. Isso não depende de Deus, não. Não, não depende de Deus mesmo, não. Depende de você entregar na mão dele, né, gente? Então, o hiperativismo, isso toma conta da gente. Nós, então, como pastores, a gente não tem tempo para nada. Você não precisa nem de acordar. O telefone já te acorda. E a hora de dormir, você também não tem horário para dormir. É acudindo um casal, acudindo outro, acudindo uma coisa, apaga um fogo aqui, apaga outro fogo ali, ora para um, expulsa um demônio, corre num hospital para fazer uma visita, e é assim. E qual é o horário que nós temos para orar? Hora que fala, agora na hora de dormir vou orar, eu estou morto. Não dá nem dia de orar. Deus, já estou dormindo. Não é? Então, tem isso para nós. E quem trabalha, quem corre com a vida, do mesmo jeito. As coisas de casa, elas não param. É todo dia, toda hora, a gente arruma o que fazer. Então, o hiperativismo é um empecilho para a oração. Um dos outros empecilhos são conceitos equivocados de Deus. O que é um conceito equivocado de Deus? É pensar ou ter o conhecimento que existem coisas que não precisamos da ação de Deus. Nós não precisamos orar. Uma vez, quando nós éramos jovens, um moço que fazia parte do nosso grupo, ele falou assim, o que Deus tem a ver com a minha vida particular? Minha vida particular é minha, não tem nada a ver com Deus, né? Tadinho, ele estava num conceito equivocado. Tanto é que depois, num outro dia, numa reunião de jovens, ele pediu publicamente perdão por essa palavra. Ele falou, gente,
eu falei uma coisa muito errada. Deus tem a ver, sim, com a minha vida particular. Aliás, a minha vida particular, ela começa com Deus. Então, foi lindo o mover de Deus através desse conceito equivocado que mudou dentro dele, e ele teve a oportunidade também de passar para os demais colegas que ali estavam. Outro empecilho para a oração é o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado traz a vergonha. Então, a pessoa não tem coragem de se achegar a Deus. A pessoa não tem coragem de falar, eu preciso falar com Deus. Ou então, vou falar de novo com Deus, vou repetir a situação. Sim, é nós que precisamos. Enquanto Ele não nos responde, nós estamos lá batendo na porta. Outros por preguiça mesmo, gente. Preguiça. Outros por falta de companheiros de oração. Por isso que a gente precisa de levantar companheiros de oração. Sabe, nós temos colegas aqui que quando a gente precisa, quando o caldo entorna, né, a gente dá o grito, oh, socorro, acorde, não é verdade? Quando meu netinho estava aqui na UTI, eu vim aqui e o Roberto dirigindo um culto, eu precisando de oração, ele falou, vem cá, Tereza, orar pelos enfermos, misericórdia. Eu subi aqui quase morrendo e comecei a ler o nome do povo, falei, gente, não quero ler o nome de ninguém, não. Não quero, hoje vocês precisam de orar por mim. Estenda as mãos aqui para a UTI aqui da Fêmea. Meu netinho está lá. Ore como se fosse seu filho, seu neto, seu bisneto, né, seu irmãozinho. Peguei todo mundo aí e falei, agora vamos orar. E a palavra de Deus diz que a oração da fé sarará o doente, não é verdade? E Deus restaurou meu netinho está lindo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, por isso, nós precisamos de fiéis companheiros de oração, para poder dividirmos as nossas cargas. Nós também, um dos empecilhos é o desânimo. Pessoas desanimadas, pessoas negativas, que não vê solução, não vê mesmo. Por quê? Porque ela não busca em Deus, ela está olhando para ela e para o problema. E nós precisamos olhar para Deus e buscar em Deus a solução. Outras pessoas também se acomodam com a situação. Comodismo, não quero mexer porque vai dar problema. Então, qualquer mudança que for ter, eu não sei se eu vou gostar da mudança, então ele se acomoda. E, entre outras, nós temos aqui a falta do desenvolvimento de um estilo de vida de oração. Nós precisamos. Os nossos pais venceram, porque viveram em oração. Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele vivia constantemente em oração. Nós cantamos aqui também. Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. E ele não negou a dor dele para o Pai. Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele teve completa vitória porque sempre viveu em oração. O principal alvo da oração é melhorar o nosso contato consciente com Deus. Gente, esse contato consciente, eu quero que vocês prestem bem atenção. Entre nós, você falar o contato consciente, é muito tranquilo, a gente entende perfeitamente. Mas se você for discutir isso com uma outra pessoa que tem um conhecimento diferente do que o que você tem, as pessoas que vão lá para a meditação, transcendentarismo e aí por diante, eles vão dizer para você que esse estágio de meditação e da oração, ele é um estágio inconsciente, onde a pessoa se esvazia de si mesmo, deixa um pensar neutro, ali em paz consigo, com a natureza, com um ser superior, e fica nisso aí. Uma mente praticamente esvaziada de si mesma, para permitir com que alguma coisa venha e ministre sobre eles. Alguma coisa, qualquer ser superior a eles. Nós não, gente. Para nós, o nosso alvo é um estágio consciente. Eu conto para Deus aquilo que eu necessito, que eu preciso. Eu me derramo aos pés do Senhor. Através do quê? Uma oração relâmpago, igual eu fiz lá dentro do carro. O sangue de Jesus tem poder, diabo. Não te dou minhas lágrimas, jamais. As minhas lágrimas, ela é do Senhor Jesus. Todas elas estão armazenadas em Deus.
Para ele eu não dou mais nenhuma, jamais, nunca mais. Então, essas orações que a gente faz ali rapidamente. Outro tipo de oração diária, aquela oração que nós fazemos constantemente. Todos os dias eu faço oração antes de qualquer tipo de comida. Antes de comer, Deus, a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é bom, sendo recebido com oração e com súplica pelo poder da palavra, é santificado. Então, é santificado pelo poder da palavra. Se foi consagrado a demônios, ficou a consagração lá fora, porque a partir do momento que caiu na minha mão, eu já orei, entrou na minha boca, já está santificado e só faz bem para o meu organismo. Amém, meninas? Então, é a nossa vida diária de oração. Orar antes de dormir, orar ao levantar, orar quando sai de casa. Dentro do carro, gente, eu não escuto rádio, não ouço CD, DVD, não faço nada. A gente passa tanto tempo dentro de carro, não é verdade? E o que a gente faz dentro de carro? Ora. Ora, meninas. A gente precisa de escudo, de proteção. É nessa hora também na rua, transitando para lá, para cá. Senhor, me guarda. Senhor, me esconde, Senhor. Me guarda nos teus pavilhões. Senhor, coloca os seus anjos. Livra do homem mau, do homem sanguinário, do roubador. Me livra de acidentes, de incidentes. A gente vive na base da oração. Então, dentro do carro, eu não faço outra coisa. As músicas são lindas? São. É uma oração? É, mas ali tem hora que eu tenho que me derramar na presença do Senhor e eu utilizo esse tempo dentro do carro em oração. Mas também tem aquelas orações que nós fazemos prolongada, né? Eu até coloquei 2A aí, sem saber, prolongadas, né? E também intensivas. É quando nós fazemos uma proposta de campanha de oração. Por exemplo, quando eu falo para vocês que eu leio o Provérbios todo, no último dia, né, no dia 31, então, no dia que eu leio o capítulo 31, eu faço uma vasculha lá em casa. Eu unjo porta, portal, cama, guarda-roupa, eu unjo a mim mesmo, unjo janela. Eu unjo por quê? Porque para mim tem um simbolismo muito grande. A palavra de Deus falou que era para passar o sangue nos umbrais das portas. Falou que era para escrever a palavra de Deus nos batentes das portas. Então, se tem esse significado, eu também faço com óleo de unção, representando a presença do Espírito Santo de Deus. O anjo da morte vai passar? Vai passar, mas sobre minha vida, minha família, minha casa não vem não, porque está guardada. Então, é uma oração intensiva que você faz com um propósito específico. Nós precisamos desenvolver isso, gente. Orar e sem cessar. Segundo estilo de vida é desenvolvendo o hábito de ouvir a Deus. Aí ele fala a respeito da oração da serenidade. Eu gosto muito dessa oração da serenidade, porque ela traz para nós um conceito assim rápido e objetivo a respeito da vida e das coisas que nós precisamos decidir. Ele ora o seguinte: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tem coisas que você não modifica. Eu não modifico o outro. O único capaz de modificar o outro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem dos seus erros e pecados. Então, eu não tenho como convencer o outro do seu erro e pecado. É o Espírito Santo. O máximo que eu posso fazer é orar. Então, eu tenho que ter aceitar aquilo que eu não posso modificar. Mas eu tenho que ter coragem para modificar aquelas que eu posso. Aquilo que eu posso modificar, eu vou modificar. Por isso que eu preciso, entre as duas, né, que é o finalmente, eu preciso de sabedoria. E ter o conhecimento que vem de Deus, para ter assim um discernimento. Quais são as coisas que eu não posso modificar? O livro está recheado de exemplos. Quem leu sabe muito bem, lá está em tudo lá bem especificado. Então, aquilo que eu não posso modificar, aquilo que eu posso modificar. Então, Deus, me dê discernimento, para eu não ficar lá lutando para modificar aquilo que eu não posso, e aquilo que eu posso eu estou deixando passar. Então, nós precisamos buscar de Deus direção para a nossa oração, para o nosso viver. Tá bom, gente? Como é que nós vamos, então, ouvir a voz de Deus?
Nós vamos ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. Uma vez eu fiz uma campanha, quando os meus filhos eram ainda bem jovenzinhos, começando a fase de querer namorar, eu falei assim: Senhor, qual das meninas, né, vai ser minhas noras? Onde elas estão? Eu já orava pelas minhas noras. Antes de engravidar, eu já orava pelas minhas noras. E agora já estava chegando uma época de escolha. E eu falava: Senhor, onde estão as minhas noras? Quem são elas? Meu Deus, quem vai ser os avós dos meus netos? Que essas mães e que esses avós vão ensinar para os meus netos? Vão ensinar o quê? Temer a Deus ou não? Andar nos caminhos do Senhor ou não? Aquela preocupação, né? E eu terminei a campanha que eu fiz sozinha lá em casa. E eu falei: Deus, fala comigo. O Senhor tem poder, eu quero mesmo que o Senhor fale ao meu coração agora. E já era tarde, eu tinha saído da igreja, estava orando em casa. E quando eu estava orando, eu falei: Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui, o Senhor vai falar comigo. E eu abri a Bíblia, Isaías, ele falou assim: quem é você para contender com Deus a respeito do futuro dos seus filhos? Eu falei: misericórdia, eu acho que eu estou lendo coisa da minha cabeça. Voltei e fui ler soletrado. Estava escrito lá: quem é você para contender com Deus a respeito do futuro dos seus filhos? Acaso pode o barro dar ordem ao oleiro? Falei: Senhor, meus filhos estão nas tuas mãos, minhas noras estão nas suas mãos, meus netos estão nas tuas mãos, os avós dos meus netos estão nas tuas mãos. É o que eu posso fazer. Descansei em Deus. Eu faço hoje as minhas campanhas buscando a Deus pela restauração da vida dos meus filhos, mas eu faço sabendo que eu não posso dar ordem ao oleiro, eu sou apenas o barro. E eu confio firmemente que essa palavra há de se cumprir em minha vida. Então, nós precisamos de buscar na palavra. Deus fala através da palavra. Como que é outra forma que nós podemos ouvir Deus falar? Nós podemos ouvir Deus falar através da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco? Fala. Ele fala, gente. Ele fala em sonhos. Ele fala em voz audível. Ele fala conosco. Agora, nós não podemos confundir quando Deus está falando e quando o nosso próprio coração está falando. Tem que ter muito discernimento, porque o coração ele fala aquilo que é bom para ele. O coração não vai falar nada que é ruim para ele, não, gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e os nossos parceiros de oração vão nos ajudar a ter esse discernimento. Uma vez, acompanhando uma jovem senhora, lutando para restaurar o casamento dela, e teve um dia que a gente já tinha tido já vários atendimentos, e ela chegou e falou assim: resolvi. Vou virar a página da minha vida. Falei: glória a Deus. Graças a Deus, né? Falei: ai, que alegria. Você não sabe a alegria que você me dá. Vamos virar mesmo essa página. Vamos, pastora. A partir de hoje é eu sozinha com os meus filhos. Falei: sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Deus deu a oportunidade para ela. Ela virou a página e virou mesmo. Virou a página e foi embora e largou, né? E pronto. Debandou e, meu Deus, misericórdia. É a escolha da pessoa. Então, a pessoa tem que ter, no mínimo, essa aceitação. Esse não é o caminho certo. Não era e continua não sendo. O bom é a pessoa que ouve a nossa palavra. Uma vez aconselhando duas irmãs, e elas numa questão muito séria entre elas, e uma delas, para poder maltratar a outra, falou para ela assim: não vou no seu casamento. Aí a outra chorando: ai, pastora, queria tanto que ela fosse no meu casamento. Aí eu falei: vai, você vai. Não vou. A outra falava:
Eu falei assim, você não falou para mim ainda há pouco que uma das coisas que você é obediente à palavra do pastor? Ela falou, sou. Eu falei, então eu sou pastora, você vai ainda que seja por obediência. Eu vou, mas só por obediência. Falei, amém, vai por obediência. E ela foi por obediência. Hoje as duas estão bem, né? E a hora que eu falei para ela, falei, a hora que os filhos de vocês pegar o álbum de vocês, vai falar assim, uai, mamãe, a fulana não está aqui, mamãe? Por que a fulana não está aqui? Não é? Ia ficar desajeitado, né? Porque é que a irmã, duas irmãs apenas, como que a outra não está? Não, vou olhar para a cara dela a hora que ela entrar. Não precisa, vou tirar a foto de cara virada. Você estava olhando para mim a hora que a sua irmã entrou. Então, foi a forma, ela ouviu e veio por obediência ao casamento. Então, Deus fala através do Espírito Santo de Deus, tanto no nosso coração, quanto no coração daqueles que estão também à nossa volta. Olha só, aqui é o terceiro modo, ouça a voz de Deus por meio dos seus pastores. Lá em 2 Crônicas fala assim, ouça os vossos profetas e prosperareis. Prosperareis. Eu lembro, o pastor Salmo sempre conta esse exemplo. A Elza Martinez, muitas pessoas aqui conhecem, que era cerimonialista. Ela tinha tido um problema muito sério e eles estavam mudando para os Estados Unidos. E ela estava começando a carreira dela como cerimonialista, assim que nós começamos aqui a igreja, há 19 anos atrás. E aí ela veio e falou com o pastor Salmo, pastor, está tudo pronto, eu vou embora para os Estados Unidos com a minha família. O pastor Salmo falou, não vá. Pastor, mas vou. O pastor Salmo falou, não vá. Não é de Deus a sua ida. Ela ficou. E olha a construção que ela e o marido e a família toda teve a partir da obediência. Então, obedecer aos pastores. Deus fala também através dos pastores. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos diminuir o volume do mundo interno e externo. Tem muita gente que não consegue ouvir a voz de Deus porque o mundo interno dele está um turbilhão, e ele vive aquele turbilhão e não consegue ouvir a voz de Deus. Outros é por conta do mundo externo. Aquilo que é externo influencia ele ao ponto dele não ouvir. E outros que há os dois fatores, interno e externo. Misericórdia. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que diminuir. Uns têm até que pôr no mudo mesmo, modo mudo. As questões internas, porque as suas questões internas te impedem, muitas das vezes, de ouvir o que Deus está falando. Terceiro, desenvolvendo o hábito da meditação. Além de nós, a meditação, o orar acompanha a meditação acompanha o orar. Além de nós recebermos todos aqueles outros benefícios da oração, crescer em graça, conhecimento, receber poder para lutar e vencer, ter fé e assim por diante, nós passamos também a conhecer a Deus e as pessoas mais intimamente. Nós conhecemos também a palavra de Deus de forma mais profunda. Nós aprendemos o valor de desfrutar dos frutos de esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e inclinou para mim os seus ouvidos. O salmista nos diz assim. Nós aumentamos a nossa visão pessoal sobre Deus e sobre a sua vontade. Nós melhoramos a nossa visão do propósito de Deus para a nossa vida. Tudo isso nós alcançamos através da meditação. Não aquela meditação vazia, inconsciente, como eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Essa é uma meditação consciente, sabendo exatamente o valor de cada palavra que nós estamos apresentando para Deus. Meditar na palavra de Deus, ela aprofunda o nosso conhecimento de Deus através de conhecer o seu caráter, sua obra, as suas promessas e os seus propósitos através de cantar. Cantar. Quem canta, seus males espanta, não é assim que diz o ditado? Cantar é um bálsamo, e ele tem um propósito muito grande no louvor.
Muitas guerras foram vencidas apenas com louvor. Tem coisas que a gente apenas canta hinos de louvor, e Deus vai fazendo um milagre. Outros é contar. A palavra de Deus diz: cantai e contai. Como eu não canto, eu conto, né? Então, é contar o que Deus fez. Também escrever o propósito, o que Deus está falando. A pastora Cássia não falou para vocês, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus, é o propósito dela. Levanta, vai orar, lê a palavra e escrever o que foi que Deus falou ao coração dela através daquela palavra. Então, escrever, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra. Memorizar, gente, é saber de cor a palavra de Deus, é saber do que trata, do que diz respeito àquela palavra. É treinar a nossa mente quanto ao que nós pensamos. A minha mente não é oficina de Satanás. Amém, meninas? Nossa mente não é oficina de Satanás. Nossa mente, ela é um altar onde Deus vem e queima o nosso sacrifício. Qual é o sacrifício? É as nossas palavras, o que nós pensamos está aqui. Deus está lá lançando fogo. Fogo porque agrada a Ele. Deus não manda fogo em altar vazio, e muito menos em altar profanado. Certo, gente? Nós precisamos ter essa consciência, treinar a nossa mente quanto ao que pensamos. Aí eu mostro para vocês. A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreve para mim, para você e para a humanidade. Quem aqui não gostaria de receber uma carta de amor? Não é? Todos nós queremos receber uma carta de amor. Deus já escreveu, está aqui. Ela é para mim e para você. Você já leu a sua carta de amor hoje? Né? Leia, está à disposição. Palavras lindas, maravilhosas estão aqui reveladas, né? Aqui tem embaixo, está escrito: você já leu sua carta de amor hoje? E, finalizando, o que nós queremos com todas essas lições é que a nossa vida, nós venhamos glorificar a Deus com o nosso novo estilo de vida. Para que Deus seja glorificado em mim e em você. Que as nossas ações, elas sejam vivas, verdadeiras, e que as pessoas leiam de fato o Evangelho ao olhar para nós. Que as pessoas conheçam Deus através de olhar para a nossa vida. Que os nossos filhos, que a nossa parentela, a nossa família conheça Deus olhando para mim e para você. Para mim e para você. Amém, meninas? Esse é o principal objetivo. Andar com Deus está incluso orar, meditar, ler a palavra de Deus, comunhão, testemunho de vida pessoal. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão. A Bíblia diz que eu sou mentirosa se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão. Então eu preciso amar. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não apenas dá amor, Ele é a fonte do amor. Então, por isso, nós precisamos viver essa novidade de vida. E essa novidade de vida, gente, quem vive uma nova vida, não vive de qualquer forma. Ele espalha, ele mostra, ele exala o bom perfume de Cristo a todos aqueles que estão à sua volta. Amém, meninas?